para comprar e você tem uma garantia de compra 100% livre de riscos. É hora de ver se o ouro é a escolha certa para você. Ligue para 800-514-6220. Ou acesse lerjudinap.com e diga ao seu amigo que o juiz o enviou. Escobar. Bem-vindo aqui, meu caro amigo. Eu sei que você está viajando. Você está em São Petersburgo, Rússia. Sabemos que já é tarde, muito tarde. Agradecemos muito o seu tempo conosco. Você acha que os Estados Unidos da América, você acha que Donald Trump entende esse negócio de morte e o quão perto suas ameaças podem levar à morte de milhões de pessoas no Oriente Médio? Obviamente que não, juiz. Infelizmente. Bem, em vez de tratar dos negócios da morte, passei o dia no centro econômico e estrangeiro de São Petersburgo, conversando e interagindo com os negócios da vida, comércio, interação comercial. Houve até um painel sobre religião e economia, com budistas, sufis, judeus e cristãos ortodoxos discutindo interações reais entre esferas religiosas, economia e o papel dos estados em lidar com organizações religiosas. É exatamente o oposto do que ouvimos de Washington. Infelizmente, todos aqui estão chocados. Eu diria que há 10.000 empresários neste fórum agora. Está lotado e o Sul Global está aqui. Não é só a Rússia. O presidente da Indonésia chegou no final da tarde. O Sudeste Asiático está aqui. Partes da África estão aqui. A Ásia Central é aqui. Cuba é aqui. Então, é claro, tenho certeza de que você sabe que o juiz, o presidente Vladimir Putin, fará a sessão plenária na sexta-feira e depois disso haverá uma sessão de perguntas e respostas. Todo mundo está esperando por ele. Uau! Espero que você tenha entendido a pergunta e em um minuto eu vou te perguntar se você fizer o que vai pedir a ele. Os líderes mundiais e diplomatas entendem que Trump e Netanyahu conspiraram para pregar uma peça no mundo inteiro, fingindo que os Estados Unidos estavam negociando com o Irã, ao mesmo tempo em que ajudavam Israel a planejar e tramar seu ataque surpresa, incluindo o assassinato do principal negociador iraniano. Os líderes mundiais e diplomatas entendem o que aconteceu. Eles fazem. E aqui o juiz é um microcosmo. Porque há muitos diplomatas de alto escalão, ex-presidentes, anátados, interesses comerciais russos, interesses da Ásia Central, o ISL está aqui, os tijolos estão aqui, as novas rotas da seda chinesas representadas aqui, a rota da seda do Ártico, que é como os chineses definem o que os russos chamam de norte e mar. Rota que é basicamente um corredor de conectividade no Ártico. Todo mundo está aqui e os corredores de conectividade, que são o que está interagindo com a Eurásia e o que está conectando a Eurásia. Diariamente, todo mundo está aqui discutindo isso e algo que eu diria que é extremamente importante. Há apenas algumas semanas, o primeiro trem direto da China chegou em Tran. Veio de Sangue, a antiga capital estrangeira da Rota da Seda na China, de Quênia para Tran, passando pela Ásia Central, e isso significa que isso ignora tudo o que é controlado pelos Estados Unidos na Eurásia, direto de Mala, etc. Então, não é por acaso que temos uma guerra apenas alguns dias depois, porque um dos principais objetivos dessa guerra é não permitir que o Irã seja transformado e fortalecido como um centro logístico no meio da Eurásia. Ninguém nos Estados Unidos tem essa análise. Ninguém. Trump incriminou Netanyahu em um plano para desmantelar tijolos. Ou Netanyahu incriminou Trump em uma conspiração para permitir que Israel expandisse suas fronteiras neutralizando o Irã. O juiz tem o mesmo interesse. Essa é uma pergunta de Pepe Escobar. Eu não contaria isso a mais ninguém. Sim, só você pode fazer isso, juiz. Bem, se é um abanar o cachorro, eu diria que este é um abanar o cachorro duplo.
O fato é que essa guerra vem sendo planejada desde pelo menos 1998. Quando os neocons estavam fora do poder, quando eles estavam basicamente remando relatório de ruptura limpa, quando o bebê estava conspirando com os neocons para sair do poder e então, quando eles chegaram ao poder, conspirando diretamente, o sonho supremo e úmido dos neocons e dos zocons e de todo o eixo sionista é o Irã. Claro, depois do 11 de setembro, uma das coisas mais citadas na história do universo, o general Wesley Clark aprendendo no Pentágono que serão 7 países em 5 anos. E adivinha qual será a cereja do bolo? Irã. E agora eles acham que têm uma oportunidade. Quando digo que eles são eixo sionista e isso inclui todo mundo, inclui bebê, inclui todos no poder. Em Tel Aviv inclui Donald Trump também. Então, não é surpresa que eles têm um incentivo extra para iniciar essa guerra agora por causa do que estávamos discutindo há menos de 5 minutos. Eles têm que impedir a integração da Eurásia, os corredores de conectividade, a logística, o corredor internacional de transporte norte-sul, que tive o prazer de percorrer nos meses passados. Fui do Cáspio ao Golfo Pérsico rastreando o corredor dentro do Irã. É um dos projetos geoeconômicos mais importantes do século XXI. Tão importante quanto a Rota da Seda do Ártico. Um dos caras hoje no painel, em São Petersburgo, disse que Rússia construir o Ártico, a Rota Norte no Ártico, é equivalente à conquista do espaço nos anos 50 e 60. É algo muito sério para a Rússia. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, eles têm que impedir essa integração. E o Irã está certo na geografia do seu destino. Você olha para o mapa, o Irã está no centro de tudo. E os chineses agora já estão contando com isso. Agora podemos entregar tudo o que quisermos por terra. Através da Eurásia, da China ao Irã, e até receber tudo o que quisermos. Vice-versa. Sim, ontem, vice-ministro das Relações Exteriores russo, Ryabkov, alertou os Estados Unidos contra ataques ao Irã. Eu diria que essa é a posição oficial do governo russo, se veio do Sr. Ryabkov. É o juiz e Ryabkov estará em um dos painéis amanhã. Então terei a chance de encontrá-lo novamente e, mesmo que eu tenha algum tempo, você sabe, 1 ou 2 perguntas importantes e Maria Zakharova, é claro, porta-voz do ministro das Relações Exteriores, que é uma superestrela em todo o hemisfério sul. Foi o que ela disse hoje. Também. E também estarei em um painel com Maria Zakharova na sexta-feira de manhã. Então, por favor, mande lembranças minhas a ela. Quando Larry Johnson e eu entrevistamos o chefe dela em sua residência, ela não poderia ter sido mais gentil conosco. A grande mídia se juntou à euforia israelense na sexta-feira sobre o ataque surpresa. Trump negou e depois admitiu. Ele obviamente não contou a Rubio que estava prestes a admitir isso. O secretário Rubio, o secretário de Estado de fato. Desculpe-me, o segundo secretário de Estado disse que não sabíamos de nada sobre isso. Blá 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 blá. Quanto tempo durou essa euforia? 48 horas para ser mais ou menos exato. Porque os iranianos levaram 10 horas. A propósito, essa é uma informação muito sensível na Rússia, que precisa de ajuda de técnicos russos para reconstruir sua rede. E então eles mudaram completamente sua abordagem de paciência estratégica para ok, vamos começar a avançar sem mais concessões e não vamos mais aceitar isso passivamente. Eles levaram 48 horas para fazer isso. E depois da primeira resposta, os americanos e os israelenses começaram a ver que as coisas tinham mudado. E agora é uma mistura letal de ataques calculados
Guerra psicológica. Scopes o tempo todo. Vamos lançar talvez 200 mísseis e então eles lançam 5. E então os israelenses, o que? Eles vão fazer em seguida. Eles vão lançar 50. Não, eles lançam 20. E então, quando ninguém está esperando, eles lançam 50. Então, o outro lado está completamente desorientado, como nossos amigos tibetanos gostam de dizer. Além disso, todo mundo sabe que Israel tem interceptadores, talvez pelas próximas 2 semanas, talvez até menos. E o mais importante, eles não têm um porto funcional no momento em seu aeroporto basicamente. Não tem nada para decolar do aeroporto de Ben Gurion. Então é isso que os iranianos estão fazendo. Você sabe que eles estão atacando os gânglios e os gânglios que realmente doem. Sem mencionar o que eles destruíram. Eles destruíram Rafael, o maior fabricante, organizador e idealizador de armas de Israel. O Instituto Weizmann, que era uma espécie de MIT em Israel. Então, a situação está ficando bem terrível. E isso conta, isso contribui para o cálculo de Donald Trump, é claro, porque em questão de 2 semanas Israel pode estar completamente exausto. Dom, o presidente Trump acabou de fazer uma sessão de perguntas e respostas no Salão Oval, durante a qual ele disse que irá para a sala de guerra em breve. Isso dura cerca de 1 minuto. Aqui está. Contribuiu para essa mudança como? Você chegou onde está ao tomar sua decisão agora. Bom, acho que começou na primeira noite. Quer dizer, você sabe, aquela primeira noite foi devastadora. E realmente abalou um lado, como você sabe. Foi um dia devastador, devastador, e foi basicamente assim que aconteceu. Tem uma reunião na sala de guerra daqui a pouco, sala de situação, como algumas pessoas chamam. Então, vamos nos encontrar. Vamos ver se estamos no meio disso. É uma coisa terrível. Odeio ver isso. Odeio ver tanta morte. Tanta morte e destruição, mas principalmente morte. É isso que eu odeio ver. Isso significa que você ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer. Eu tenho ideias sobre o que fazer, mas ainda não tomei uma decisão final. Gosto de tomar a decisão final 1 segundo antes de ela chegar, sabe, porque as coisas mudam. Quero dizer, especialmente com a guerra. As coisas mudam. Com a guerra, pode ir de um extremo ao outro. Guerras são muito ruins. Não havia razão para que isso fosse uma guerra. Não havia razão para a Rússia, Ucrânia. Tantas guerras. Não havia razão para você. Olhe bem ali em cima. Não? Sei. Vejo a declaração de independência e digo, eu me pergunto se você, sabe, a guerra civil sempre me pareceu que talvez pudesse ter sido resolvida sem a perda de mais de 600 mil pessoas. Não sei o que a declaração de independência tem a ver com a guerra civil, mas, exatamente. E não há razão para a Rússia e a Ucrânia, é. Claro, simplesmente caiu do céu. Não acho que ele entenda o que aconteceu nos anos 90. Não acho que ele entenda o que aconteceu em 2004. Não acho que ele entenda o que aconteceu em 2014. Não acho que ele se lembre das 20 instalações da CIA que foram construídas na Ucrânia durante sua administração. Não acho que ele se lembre das centenas de bilhões em equipamentos militares que enviou para a Ucrânia durante seu primeiro mandato lá. Não faz sentido tentar entrar na cabeça dele, é frustrante. Ou não há muita coisa lá, ou ele é um ator fantástico. É uma coisa ou outra. E não, na Rússia é complicado. Porque alguns setores, nos corredores do poder, em Moscou, acreditam que essa pré-negociação com os Estados Unidos está dando resultado. Mas cada vez mais, especialmente entre as agências de inteligência, dizem, claro que não, e há um diálogo feroz sobre o que ele fez com o Irã, ele vai fazer conosco, com a Rússia, e isso agora é discutido abertamente. Em Moscou e aqui também. Ouvi alguns ecos hoje aqui em São Petersburgo, principalmente de think tanks. Como o Kremlin vê Trump, homem. Ele é confiável. Eles acreditam em tudo o que ele diz. Essas ligações telefônicas entre ele e o presidente Putin são apenas uma farsa ou são conversas significativas da perspectiva do Kremlin? Julgue ser, não sabemos o que Putin
Pensa pessoalmente de Trump ou se ele realmente acredita que essas ligações telefônicas, algumas delas, na verdade, não aconteceram. A propósito, na última, o Kremlin disse que houve figurativamente, o que foi uma maneira muito elegante de dizer não, aconteceu apenas na mente de Trump. Mas sendo uma ligação telefônica, aniversário de Trump, que foi no sábado passado, o Kremlin diz que isso nunca veio exatamente de Peskov. Podemos fazer a mesma pergunta a Peskov na sexta-feira novamente, mas foi isso que ele disse e está na mídia russa. Não está na mídia americana. O que você perguntaria ao presidente Putin se ele abrisse o diálogo para perguntas e respostas e apontasse para você? E tenho certeza de que ele o conhece. Tenho certeza de que ele apontará para você. É um juiz de loteria. É muito difícil. E Peskov seleciona as pessoas que, e Pesco. Maria tem alguma palavra, ela selecionará você. Nós dois sabemos disso. Mas se você... Bem, se fosse Maria, sim, é diferente. Ela conhece você e sabe exatamente se você for. Vou mandar uma mensagem para ela. Não que isso vá mudar a opinião dela ou os procedimentos, mas se você for selecionado, se você pudesse perguntar a Vladimir Putin qualquer coisa que quisesse na frente dessas 10.000 pessoas, o que você perguntaria a ele? Convert your audio and video files into accurate text transcripts in seconds with TurboScribe. Visit turboscribe.ai and click Start Transcribing for free to create your free account. Then, simply drag and drop your files to upload. Choose from over 98 languages, click Transcribe, and TurboScribe will start transcribing right away. In moments, your transcript is ready, perfectly synced to the audio. Download in popular formats like PDF, Word, and SRT subtitles. Transcribe 3 files for free every day, or upgrade for unlimited transcriptions. Visit turboscribe.ai and start transcribing for free. Você está ciente de que o jogo duplo empregado, o visto de Trump contra o Irã está sendo replicado contra a Rússia desde o início? Não seria, é claro, muito mais educado do que isso. Esta é a versão direta, porque esta é a pergunta que fiz a alguns dos meus amigos hoje. Na verdade, em alguns dos painéis à margem, quando estávamos falando sobre o Irã, alguns deles disseram, olha, vocês não têm ideia de que todo mundo está fazendo essa pergunta agora, vocês sabem, FSB, SVR, no Conselho de Segurança também, e então não há mais ilusões. É como colocar para alguns, nós poderíamos até qualificar como razão esotérica, gostaríamos de acreditar que é possível ter um diálogo sobre substância com Trump. Sabemos que é impossível. Além disso, quando você tem um aliado-chave da Rússia e da China, entregue um Newton pelo presidente dos Estados Unidos, é o meu acordo ou eu vou bombardeá-lo. Eles sabem que isso pode acontecer no futuro com os dois também. Uau! Ayatollah, responda ao juiz, só um segundo. Ayatollah, a resposta de Caim foi, uau! Ken é um operador muito sutil, ele fala por metáforas. Geralmente, ele dizia que não nos renderíamos, ponto final. E esses 90 milhões de iranianos, que, aliás, Ted Cruz não tem ideia de que existem. 90 pessoas vivendo no Irã, apoiam. Onde você vê o resto da entrevista com meu amigo e ex-colega Tucker Carlson. O Cruzeiro foi demolido e ele está sendo massacrado nas redes sociais. Duas coisas. Uma é que frequentemente realizamos pesquisas entre aqueles que estão assistindo, e a pesquisa sobre a qual estamos falando durante este programa é a seguinte: a Rússia se envolverá em nome do Irã se Trump continuar com o envolvimento dos Estados Unidos. Mas quero mudar de assunto antes de irmos. Porque não falamos sobre isso a semana toda. Qual é a situação na Ucrânia? A guerra ainda está acontecendo.
A Ucrânia está finalmente em seus últimos momentos. Como? A guerra na Ucrânia é vista por todos os seus amigos em São Petersburgo. Bem, fico feliz que você tenha feito essa pergunta, juiz, porque um dos meus amigos comandantes em Donbas, ele estava no fórum hoje e amanhã de manhã. Vamos ter uma bomba. A propósito, ok, posso anunciar a bomba para vocês em primeira mão. A República Popular de Donetsk, a República Popular de Donetsk, vai assinar 10 acordos com a China amanhã de manhã, aqui em São Petersburgo. Os chineses agora estão investindo. Eles começaram a investir diretamente em Donbas. Isso é enorme, enorme. Então, e é claro, esses comandantes e alguns ex-comandantes que agora fazem parte da administração de Donbas, especialmente a administração de Donatka, disseram, veja, está progredindo de acordo com o que pensávamos, até o final do inverno. Estamos agora em Dnepropetrovsk, como pensávamos que estaríamos no verão, e está progredindo muito, muito rápido, e a frente está entrando em colapso constante. O que está entrando em colapso constante? Sim, à frente, eu não ouvia a palavra que você usou. Me desculpe. As linhas de frente, juiz. As linhas de frente com mais de 1000 quilômetros de extensão, linhas de frente. Na verdade, isso não significa que teremos as forças armadas russas tomando o poder de Dnepropetrovsk em questão de semanas. Não? A guerra de atrito ao estilo russo é impecável. É exatamente o que eles querem. E agora ainda mais porque sabem que a guerra será decidida no campo de batalha e toda essa farsa de negociações de cessar-fogo com os americanos etc. é apenas um espetáculo, e o Irã provou a eles que isso é apenas um espetáculo. Bem, temos uma resposta na enquete, com cerca de 8.000 pessoas assistindo agora, e uma boa parte delas respondeu, a Rússia se envolverá em nome do Irã se Trump continuar com envolvimento dos Estados Unidos. Sim, 64%. Não, 18% indecisos, 17%. Esse é um sentimento significativo entre os pró-paz e anti-guerra. Exatamente. Seus fãs e aqueles que assistem a esse espetáculo. O que você acha? A Rússia se envolverá. Farão algo mais do que fornecer defesa aérea. Fornecerão defesa ofensiva. Armas. A Rússia atacará Netanyahu em troca da participação da SAD no ataque às 4 bases aéreas russas. Esta é uma discussão imensamente complexa e muito sensível para se ter em Moscou e São Petersburgo. Vou tentar forçar um pouco mais amanhã e sexta-feira, mas meu interlocutor disse, olha, você não pode fazer essas perguntas, pois não obterá uma resposta pública às suas perguntas. Antes de mais nada, entendido. Entendido. Mas, muito importante, juiz, e para o nosso público é muito, muito importante, houve ajuda russa ativa na guerra eletrônica para reconstruir a rede iraniana naquelas primeiras 10 horas. Mas não posso escrever isso. Tenho que ser muito, muito cuidadoso. Então, eu posso dizer que posso ir ao vivo. É como Tucker Carlson disse ao senador Cruz quando disse que bombardearmos o Irã. Isso é notícia de última hora. Você está fazendo notícia. Houve ajuda russa ativa em terra, montando as redes que foram atacadas pelos israelenses no primeiro dia do ataque. Mas os russos preferem não anunciar isso. Muito discreto, assim como os chineses. Há caminhões paquistaneses com equipamentos chineses ajudando a atravessar o Baluchistão, de Baluchistão para o Paquistão. Os paquistaneses ajudarão a defender o Irã atacando Israel. Eles já ofereceram ajuda. Mas um elemento muito importante, juiz, é que os persas estão extremamente orgulhosos. Basicamente, eles estão dizendo que podemos fazer isso sozinhos. Se precisarmos de você, nós o chamaremos. Foi isso que eles disseram essencialmente a Pequim e Moscou.
E tivemos a confirmação do lado iraniano e do lado russo. O silêncio basicamente disse sim. É isso. Acho que você não quer responder a isso. Estamos perto da Segunda Guerra Mundial. Não, 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 não. Isso é loucura. Isso é como a pior versão moderna possível de uma tragédia grega. Não? Mas o problema, uma vez, é que temos um sistema totalmente irracional de um lado e atores muito racionais do outro. O outro lado é a Eurásia e temos 3 atores racionais de ponta, os iranianos, os russos e chinês. Tive uma conversa maravilhosa com um chinês de um importante think tank em Pequim, depois de uma das sessões de hoje em São Petersburgo, e perguntei diretamente a ele se a China entende que pode ser a próxima na fila em um futuro próximo. Ele disse que, claro, em Pequim, todos estão preocupados, especialmente porque o Irã é um aliado e fizemos um acordo com eles por 20 anos no valor de 400 bilhões de dólares em energia para infraestrutura. E se eles forem atacados, nosso acordo fracassa. E para nós, é uma questão de segurança nacional se isso fracassar. Então, isso é extremamente sério. Mas, obviamente, não podemos esperar que Pequim e Moscou digam: não, vamos defender o Irã contra todos. Não, não funciona assim. É estilo chinês, feito na sombra. Entendi. 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 É tarde da noite onde você está. Nós o mantivemos acordado. Você correu para estar lá. Somos profundamente gratos, meu caro amigo. O prazer é meu. Muito obrigado. Esperamos que você possa vir até nós novamente de São Petersburgo, dependendo da sua disponibilidade e eventos conforme necessário. Mas o mínimo que faremos é aguardar ansiosamente para vê-lo na próxima semana. Obrigado, Pepe. Juiz, se Putin disser algo absolutamente escandaloso na sexta-feira, você ligará para o Chris. Certo, eu ligarei para vocês com certeza. E nós os colocaremos na linha. Obrigado, Pepe. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau. Grande homem e um personagem. Amanhã, quinta-feira, às 8 horas da manhã, Coronel Tony Sheffer. O que está acontecendo na Ucrânia enquanto todos os olhos estão voltados para Israel e o Irã? Às 11 horas da manhã, Coronel Douglas MacGregor. Às 13 horas da tarde, Professor Glenn Dizen. Às 14 horas da tarde, Coronel Lawrence Wilkerson. Juiz Palitano por julgar a liberdade. Calor.